Tá bom. Então vamos lá. Começando aqui com a Adilson. Pessoal, Tempo para cada fala. Eu acho que tem que ser no máximo 2 minutos. 2. 3. Tá bom. 3 minutos. Tá bom. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu não vou fazer propriamente uma pergunta, eu quero fazer uma fala. Eu vou acrescentar um outro ingrediente nessa contracorrente em relação ao SUS e em relação ao que é público, que é a própria população. Tá? Não tem tempo para a gente elaborar grandes coisas, mas uma coisa que eu acho que é fundamental nesse momento é o seguinte, é o que a população pensa disso tudo. Tá? E hoje eu acho que a gente tem uma grande parte da população brasileira ávida por planos de saúde. Tá? Eu acho que isso é um ingrediente importante para a gente considerar nessa nossa conversa, não só nesse nosso debate, como na missão que tem essa comissão e na missão que tem o Conselho Municipal de Saúde. A segunda coisa é o seguinte, aí já entrando... Eu trabalho com a gestão pública pelo menos desde 1990, né, que eu sou funcionário público municipal de Campinas. E desde antes disso, né, aqui em Campinas, desde a gestão do Sebastião de Moraes, desde a época que eu entrei na faculdade, já milito. Adilson, só um minutinho. Tá muito zum, gente. Vamos respeitar a fala das pessoas, ok? É a fila, talvez. Aí dentro tá denunciando. O pessoal tá aqui. Desconta o tempo aí. Desde sempre militei, né, dentro do SUS, dentro de políticas públicas e particularmente a partir de 1990 dentro do Estado como funcionário público municipal. E sinceramente, o Estado brasileiro nesse período todo, acho que por todas as questões colocadas pela Nelson, pela professora, pelo Roberto, ele só piorou do ponto de vista de impedir muitas vezes que a gente exerça ferramentas como a ferramenta do planejamento. Sabe, ele só piorou nesse sentido, por todas as características do Estado que o Nelson contou muito bem. Eu acho que isso tem que estar, né, na nossa análise. E hoje nós definimos, e aqui não vou fazer nenhum discurso a favor disso, a questão de ter controle social, de ter gestão pública, de ter a remunicipalização do Ouro Verde, da gestão do Ouro Verde. Agora, o que a gente tem que discutir, ter bastante propriedade para discutir, é trazer para dentro dessa discussão, além das questões políticas que foram colocadas, as questões relacionadas aos critérios de eficiência, de qualidade, os critérios de acesso da população, os critérios de inserção desse serviço dentro do SUS Campinas, que façam com que a gente faça uma disputa com essa população, que muitas vezes é ávida por planos de saúde. Nós estamos perdendo nesse momento. Então, o papel dessa comissão é para muito além desse debate. Nós vamos ter que estar colocando um olhar técnico que nos permita criar critérios também, inclusive do ponto de vista da economicidade, da eficiência, para mostrar que a gestão pública sim é eficiente, para mostrar que a gestão pública sim, nós estamos fazendo um exercício aqui de recuperar a importância do Estado, de mostrar para todo mundo, inclusive para aqueles que falam que o problema do Estado, além do subfinanciamento, é de gestores incompetentes. Eu me sinto orgulhoso de ser um gestor incompetente, mas me sinto orgulhoso também de ser um gestor que vai buscar essa competência. Essa eu acho que é parte da obrigação dessa nossa comissão, né? De tecnicamente oferecer subsídios para nós mesmos, né? Para que a gente tenha uma proposta, né, de fato possa fazer com que Campinas recupere, né, o seu lugar dentro do SUS enquanto modelo para todo o Brasil. E eu não quero deixar passar uma coisa, eu vou terminar, não tem muito a ver com debates, mas não sei exatamente quem escreveu. Manifestos dos colaboradores do Complexo Hospitalar Ouro Verde. Tá? Eu imagino que seja dos trabalhadores, porque começa assim: os trabalhadores do Chove vêm a público manifestar sua preocupação. Eu não li exatamente o conteúdo, prometo que eu vou ler depois, mas passei os olhos aqui. Mas, gente, colaboradores, eu quero falar uma coisa, eu sou trabalhador, eu sou do Partido dos Trabalhadores, não sou do Partido dos Colaboradores, eu sou comunista. A minha formação ideológica vem lá do Manifesto Comunista, que começa lá com trabalhadores de todo mundo unidos, e não colaboradores de todo mundo unidos. Sabe isso aqui?
sinceramente, independente do conteúdo que está aqui, acho que tem uma profunda discussão ideológica sobre isso, que eu gostaria muito de discutir abertamente, como estou fazendo aqui, com as pessoas que redigiram esse tipo de manifesto. Não estou falando, sinceramente, não conheço o conteúdo, tá? Mas gostaria depois de conversar. Obrigado, Adilson. Desculpa ficar monitorando. Vamos lá, capitão. Rapidinho, eu queria perguntar para o professor Nelson, depois vai responder, porque naquela outra ocasião que a gente aprovou a Fundação Pública de Direito Privado, inclusive, me parece que foi iniciado o projeto, inclusive com as salvaguardas, que o Nelson chegou até a enumerá-las em outros debates. Eu queria saber em que pé está esse projeto, que inclusive teve a participação da professora Lenir, se ele foi engavetado ou dá para a gente retomar a partir dele, daquele projeto, uma vez que aqui que já foi deliberado, inclusive nesse conselho. Foi aprovado por 23 votos a 0 pela Fundação. Eu queria saber em que pé está o projeto que teria sido iniciado. Tá. Perfeito. André? Queria primeiro dizer que é uma honra estar na presença do meu grande professor Nelson, que é um grande ícone da saúde pública do Brasil. Muito obrigado por me permitir estar aos seus pés aqui nesse momento. Queria comentar todos da mesa também, porque todos são figuras que eu tenho certeza que são... Conheço três, a professora Lenir conheci, acabei de conhecer. Kátia, desculpa. Fátima, desculpa. Mas que são todos defensores do SUS, como eu o sou. Então, assim, eu queria retomar algumas questões, assim, né? Porque, assim, eu tenho certeza que quem saiu de casa hoje de manhã, trabalhou o dia inteiro, e está 8h30 da noite aqui ouvindo a gente conversar sobre isso, são pessoas que eu tenho certeza que ninguém aqui está afim de montar uma farmacinha ali, vender esse remédio falsificado e ganhar dinheiro. Ou de montar um consultóriozinho com carimbo falsificado e vender atestado médico. Ou seja, o que eu acho é o seguinte, né? Assim, é uma reflexão, é quase meio que filosófica, desculpa, tá? Eu tenho meus 3 minutos e eu vou tentar filosofar em 3 minutos, né? Que é o seguinte, eu quero saber alguém que hoje trabalha como gestor do SUS e que nunca ouviu respostas bizarras para coisas que não queria ouvir respostas bizarras. Ou seja, eu não tenho hoje EPI, sei lá, não tenho protetor solar para um determinado grupo de trabalhadores, porque a licitação de 1 tonelada de protetores solares foi embargada por uma empresa porque era 1 tonelada, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ir na essência, não adianta a gente ficar passando a mão na cabeça, sabe? Eu acho assim, quem acha que dentro de um Estado, ou seja, que dentro da administração estatal direta não é possível fazer roubalheira? Alguém acha que é impossível fazer roubalheira na administração estatal direta? Não, não acho. Então tá bom. Então ninguém aqui é bobo. Então vamos conversar seriamente. Se a gente existe outras formas de administração que podem ser lícitas, podem ser legítimas, podem ter controle social e podem ser mais eficientes, eu queria que a gente refletisse. Assim, eu acho que assim, a Constituição de 88, ela foi uma vitória que garantiu, num país pobre, eu não sei, desculpa se eu posso estar errado, dentro dos países que eu conheço, com mais de 50 milhões ou 100 milhões de habitantes, eu não vejo uma Constituição tão cidadã como o meu professor costuma reportar a esta Constituição, que seja tão cidadã, ou seja, que garanta aos trabalhadores, que garanta ao cidadão brasileiro tantos direitos. Mas a gente não pode ficar só simplesmente com uma postura. Honestamente, eu vou ser enxovalhado. Eu tenho certeza que vão ter várias pessoas que vão ser contra o que eu vou falar. Honestamente, estamos aqui para discutir. Eu já fui centro acadêmico, até várias pessoas conhecem minha história do centro acadêmico. Mas, gente, a gente está na hora de a gente pensar o seguinte: que alguém desconfia aqui de que isto é uma forma de acabar com a Constituição, de acabar com os direitos das pessoas ou não? Ou é uma forma de melhorar a gestão do Estado?
Eu acho que essa é a grande pergunta. Não vamos ficar floreando. Eu acho que a grande pergunta é essa. Eu acho, vou deixar bem claro aqui, que eu acho que é uma forma de melhorar a gestão de uma máquina que hoje não consegue comprar botão, não consegue comprar tríplice, não consegue comprar papel higiênico. Porque para o papel higiênico ser comprado, tem que a prefeitura inteira definir quantos papéis higiênicos vão ser comprados. A gente não pode comprar papel higiênico sem que a educação saiba quantas crianças vão utilizar quantos rolos de papel higiênico. Então, eu acho que é isso. Então, assim, na boa, eu não quero defender uma ideia nem nada. Eu acho que a gente tem que pensar em outras formas. Primeiro, públicas. Não podemos confundir públicos com estatal. Eu acho que é uma diferença fundamental. Tem muitas pessoas que são concursadas nessa prefeitura que não são agentes públicos, que não são agentes que trabalham para o povo de Campinas, tá certo? E eu tenho certeza que eles não estão aqui, tá certo? Então, assim, tem que diferenciar o que é público do que é privado, do que é estatal. Nem tudo que é público é estatal, nem tudo que é estatal é público. Então, acho que a gente tem que pensar de maneira sem preconceito. É isso que eu quero dizer aqui. Superar preconceitos e saber que a Constituição, ela pode ser defendida, que a gente defende essa Constituição e a gente tem que dar um passo adiante. Não podemos voltar para trás. Eu acho que é nisso que eu queria concentrar minha fala. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu pensei que 3 coisas gostaria de estar falando aqui que eu acho que são da maior importância. Primeira coisa é que eu tenho muita esperança de que esse debate nosso de sanitaristas em defesa do SUS público, o SUS como política universal de integralidade e equidade, tem alguma luz no fim do túnel, né? Porque faz um ano, pelo menos um ano, mais de um ano, que a gente discute a exaustão essa questão do Ouro Verde. Então, eu acho que a gente vai ter que ser muito criativo e pensar numa coisa maior, um passo maior. Eu estava aqui conversando com o nosso grande mestre, querido mestre, professor Nelson, que talvez a gente pudesse fazer um movimento, aproveitar essa encruzilhada que nós estamos, que ninguém vê saída para o SUS, e fazer um movimento do tamanho da reforma sanitária ou maior, pela lei, pela construção e aprovação já da lei de responsabilidade sanitária, que responsabilize o governo federal por dar condições para os municípios viabilizarem o SUS. Porque é no governo municipal, e essa é a angústia que o Roberto coloca com muita razão, é no governo municipal que estoura. Nós temos historicamente, mais de 25% do orçamento empregado em saúde, não damos conta. Entende? Então, eu penso, queria que vocês comentassem, a professora Fátima também, se a gente não poderia aproveitar esse momento. Eu vejo nesse momento potência. Por quê? Porque a campanha da fraternidade, que envolve muitas pessoas, só lá na paróquia que eu participo, se fala com 1.500 pessoas por final de semana. Imagine a potência que isso tem a nível de Brasil. O tema da campanha da fraternidade esse ano é saúde pública. Então, por 5 finais de semana, 5, se discutirá os problemas do SUS, os desafios do SUS. SUS puro, não é saúde em geral. Saúde pública. Tem ação concreta e quem sabe não seja essa uma boa oportunidade da gente crescer nessa ideia de uma lei de responsabilidade sanitária decente. Segunda coisa, rapidinho, um diálogo com os autores desse documento. Por favor, tem um grande equívoco aqui. Nenhum de nós do Conselho Municipal é contra os trabalhadores do Ouro Verde. Acho que isso aqui é semente de má qualidade plantada entre nós. Nós somos em defesa, gente, do que vocês também são. Do bom atendimento aos nossos pacientes, que eu tenho certeza que vocês também são. Absolutamente não tem nada a ver com isso. E eu quero criar uma oportunidade da gente discutir isso com mais calma, que não pode ser em 3 minutos. E por último mesmo, em relação ao Ouro Verde, que é o nosso tema, mais diretamente. E um contraponto
ao meu querido amigo Roberto. Eu fui uma das pessoas que veio aqui no Conselho Municipal, na época que a comissão decidiu, através do estudo, decidiu pela fundação. Eu vim aqui defender, ajudei a fazer uma articulação para que isso passasse no Conselho. Isso faz um ano. Eu acredito que hoje a conjuntura mudou. A conjuntura mudou porque nós passamos por 3 conferências e uma ampla discussão sobre isso. A Conferência Municipal, a Estadual, a Conferência Nacional votou contra a Fundação Pública de Direito Privado. E mais que tudo, eu não vejo condição política de passar uma lei favorável à Fundação Pública de Direito Privado decente aqui em Campinas hoje. Nós vivemos uma situação de total desgovernabilidade. Para essa lei que a gente elaboraria muito cuidadosamente ser esquartejada na Câmara, nessa Câmara que está aí, não custa nada. Então eu não vejo hoje cacife político para passar uma lei como aquela que nós pensamos, como a comissão elaborou naquele momento. Então eu gostaria de fazer uma proposta para o Conselho, que a gente chame o Ministério da Saúde aqui para discutir a questão da SPDM. Como é que tudo isso acontece? Como é que o Conselho aprova o repasse de dinheiro para a SPDM e o repasse não se efetiva por irregularidade, por suspeita, por irregularidade, por não comprovação dos gastos, e o Ministério não se manifesta? Então nós queremos chamar o Ministério e discutir o que é entregar serviço público para a OS aqui. E queremos que o Ministério ajude a achar uma saída pública para o Ouro Verde, porque isso não pode ser responsabilidade só nossa. É responsabilidade do SUS Nacional e o Ministério tem a ver com isso. Mais um, Jorge Cury. Boa noite. É ótimo voltar nesse espaço aqui. Eu queria cumprimentar o professor Nelson, fui aluno dele muitos anos atrás, não, nem tantos, né, Nelson? Mas acho que nunca é repetir, Nelson. Eu queria cumprimentar a professora Fátima, Fábio, o secretário Fernando, Roberto, cumprimentar a todos aqui presentes. Eu sou coordenador da cirurgia do CHOV, assim chamado, Hospital Ouro Verde. Também trabalho na Unicamp há muitos anos e faço parte, Adilson, dessa associação que está se propondo a se organizar, dos trabalhadores, como vocês referiram agora, do Hospital Ouro Verde. Eu acho que realmente há, durante todo esse tempo, uma grande falta de presença nesse debate, que é exatamente dos trabalhadores do Ouro Verde. É por isso nós definimos, isso já é um consenso, ficou muito evidente numa assembleia realizada lá há pouco tempo atrás, da necessidade dos trabalhadores, eles se manifestarem espontaneamente, abertamente. Estamos abertos a conversar com o Conselho, temos que estar no Conselho conversando em relação a tudo isso. Aqui já ficou muito patente, nós conhecemos realmente bastante esse debate. Realmente a administração direta, infelizmente, apesar do propósito brilhante do SUS, ela não tem conseguido, e todos aqui repetiram isso, dar o melhor resultado que a gente gostaria. Eu cada vez mais sou fã do SUS. Converso com colegas que estiveram aqui em Campinas, estão em outros países, em algum desses países socializados, como o Canadá, por exemplo, e é impressionante como ele realmente responde, de repente, a demanda até de uma América do Norte, seguramente. Mas, como nós vamos resolver o nosso problema aqui? Será que carreira é incongruente com boa atuação? Não sei, eu concordo, temos defendido claramente essa questão da carreira, mas causa preocupação realmente essa falta de sintonia, eu não sei se é de compromisso o nome, mas não dá para a gente pensar que nós vamos repetir no Ouro Verde, me desculpem, a mesma coisa que nós vemos em termos de aplicação e resultado nas outras instâncias de saúde em Campinas e no Brasil. Não dá para aceitar isso. Eu não concordaria com isso. Agora, eu quero transmitir para vocês, nesse primeiro momento, é que os trabalhadores estão totalmente sintonizados com aquilo que é o dever deles no Ouro Verde. Eu, pelo que vejo, e eu conheço bem as outras instituições de saúde da cidade fora daqui, eu acho que as pessoas são muito aplicadas e competentes. Sempre pode se melhorar.
Falta hoje, é verdade, recursos adequados para se completar a instalação do hospital. O hospital, é bom se lembrar, que foi instalado segundo a demanda definida junto com a Secretaria de Saúde. É uma cogestão. Eu acho que essa é uma questão importante de se lembrar, que tudo que tenha que se avaliar em relação ao Ouro Verde, tem que se avaliar dentro da perspectiva de cogestão. Nada foi feito lá, que eu saiba, de iniciativa própria. A demanda é toda do sistema de saúde da rede local. Eu acho que nesse primeiro momento, nós queríamos deixar assegurado aqui para vocês o empenho dos trabalhadores do Ouro Verde, que segundo a nossa avaliação, é muito bom dentro dos recursos que existem. Tanto que, apesar da falta de recursos financeiros, numa recente avaliação do Conselho Regional de Medicina, foi equiparado aos melhores pronto-socorros da cidade, que também, nós sabemos, tem insuficiências. Então, concluído. Obrigado. Então, eu acho que todas essas coisas e muitas outras têm que ser debatidas de forma muito aberta, descontraída, mas eficazmente, e até comparando o resultado que tem que ser cobrado lá e das outras instituições de saúde da cidade, em termos de gestão, aporte financeiro, humanismo, tudo aquilo que a gente espera realmente em relação ao SUS. Obrigado. Boa noite a todos. A minha pergunta, boa noite à mesa, é para o Roberto. Nessa questão de fundação, eu queria um esclarecimento. O que ela difere de autarquia? Para mim não fica muito claro, porque eu acho que a gente tem a experiência do Mário Gatti, que apesar das dificuldades, eu acho que a gente tem bastante coisa interessante no Mário Gatti, tem bastante acesso, é uma porta de entrada importante nossa. E eu queria saber qual que é a vantagem da gente partir para a fundação em relação à autarquia. Eu vou deixar rolar ainda a fila, tudo bem? Mesa? Tem muita reflexão, acho que vale a pena. Vamos lá, próximo, Paulo. A fila aumentou, legal. Fila só cresce. Desconta o tempo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite aos componentes da mesa. Contente de estar aqui. Meu nome é Estou qualificado em debate bem feito. Sou Paulo, sou do SEBS, sou médico sanitarista também aqui em Campinas. Já fui servidor público municipal aqui também. Eu acho que esse debate, eu queria recuperar um pouco a fala, que eu acho que o central do debate é o debate em relação ao modelo de gestão proposto para o Hospital Ouro Verde. Né? Eu acho que todas as considerações que são necessárias e que são feitas em relação à forma mais macro, como o professor Nelson colocou, ou a divisão entre o direito público e o direito privado que a professora tentou estabelecer, são importantes para a gente chegar nesse critério. Qual que é o problema, e eu concordo com a professora em relação a isso, aliás, com a citação que ela fez de um outro colega, né, pelo que eu não lembro agora quem foi, mas em que o debate sobre fundação ele é pouco politizado, tem sido pouco politizado. Por quê? Porque a fundação tem escrito lá direito privado, então isso é privatização, tal, e aí fica o bem contra o mal, é privatização, não é privatização. Eu acho que a fundação, ela é estatal, eu concordo com que ela não seja um ente privado, não é, mas ela tem dois grandes problemas que precisam ser solucionados para se pensar que valem para ela e valem para qualquer modelo que a gente for pensar, né? Que são, já foram levantados aqui na mesa em alguma medida, mas eu queria juntar e reforçar, que são a questão dos direitos dos trabalhadores, né? Então, assim, é impensável que fala assim, CLT não é precarizado, porque precarizado é não ter carteira assinada e tal. Em relação ao regime jurídico único que tem em Campinas, diga-se passagem, porque tem outros RJU que são ruins demais, o de Campinas não é tanto ainda, está piorando bem, mas ainda não está tanto. Né? Em relação ao RJU de Campinas, significa uma perda de direitos. Então seria preciso pensar em qualquer tipo de proposta em alguma coisa que não diminuísse o direito dos trabalhadores. Eu acho que qualquer compromisso que envolva perda de direitos, ela é absolutamente inaceitável. Acho que esse é um ponto. E o segundo ponto, que aí vai pegar particularmente a resistência que vários trabalhadores vão ter, que o movimento sindical principalmente vai ter, é a questão da representação e da base sindical. Né? A gente tem visto o que está acontecendo com o Canto Ferreira, por exemplo, o sindicato é o Sem Saúde, não responde, não contempla, o pessoal faz assembleia
sem entidade representativa, fica uma situação meio maluca. Mesma coisa para os trabalhadores, trabalhadores do Hospital Ouro Verde, que estão agora tentando montar uma associação e tal. Então, acho que é um critério importante também, desde uma perspectiva de representação dos trabalhadores. E garantir, que aí todo mundo concordou com isso, não há consenso, mas garantir o efetivo controle social sobre a gestão do hospital. A professora talvez não conheça aqui a realidade de Campinas, mas a gente tem uma tradição aqui na cidade de ter conselhos locais de saúde em quase todas as unidades funcionando, a maioria delas funcionando com muita qualidade, com muita competência, fazendo o controle, né? Eu digo quase todas porque, por exemplo, não sei se o Ouro Verde tem um conselho local. Se tiver, que tenha um controle efetivo sobre isso. Eu passei por lá, mas não cheguei a conhecer essa faceta. Tem essa tradição, então assim, acho que é reforçar isso, fazer com que isso tenha esse papel dentro do espaço e tentar politizar o debate dentro dessa construção numa perspectiva que garanta o direito dos trabalhadores e garanta a perspectiva pública do aparelho que está colocado, do aparelho público que está lá, foi construído com dinheiro público para atender o público e não pode ser privatizado da forma como está sendo pela SPDM. Obrigado. Obrigado, Paulo. Chicão. Boa noite, sou Chicão, médico de família no CSTIC 3, ali pertinho do Ouro Verde. Estou aqui como representante dos trabalhadores do Conselho Municipal de Saúde, atualmente coordeno a executiva do Conselho também. Quero primeiro reforçar a fala da Márcia sobre os trabalhadores do Ouro Verde. Não sei quem, mas alguém faz esse trabalho, essa semente que a Márcia colocou, de jogar conselho contra o Ouro Verde, contra trabalhadores. Não somos nós, e isso, para mim, é uma questão de má fé que alguém, não sei quem, está fazendo. Este conselho não tem absolutamente nada contra os trabalhadores do Ouro Verde, assim como não tem contra os trabalhadores de nenhuma instituição, como o caso do Cândido, por exemplo, que, embora não tenha trabalhador do Cândido representado no conselho hoje em dia, este conselho criou uma resolução sobre o Cândido que atendia plenamente as reivindicações da Comissão de Trabalhadores. Então, nosso papel como representação dos trabalhadores é representar todos e todas os trabalhadoras deste SUS Campinas, seja qual for o vínculo. E aí, acho que eu tenho vários amigos, inclusive entre os trabalhadores do Ouro Verde, conheço o trabalho de muitos. O problema não é com vocês, o problema é que somos e vocês são também, vítima das decisões equivocadas desta prefeitura nos últimos anos, que optaram por uma política privatizante da qual este conselho discorda. E aí, esta é a questão é com o modelo de gestão, com a opção errada, equivocada. Quando o Marden diz que aqui não é OS, só não é OS da lei, porque não deram conta de uma lei de OS, mas é uma opção pela OS, que é uma opção que a gente discorda, que fique muito claro isso, nós impedimos a lei de OS, inclusive. Voltando um pouquinho para a fala da Fátima, a questão aqui de OS e Fundação é uma questão política, no bom sentido, sim. E aí, precisamos reforçar isso e aprofundar politicamente o debate, e é isso que eu vou tentar fazer. Primeiro que essa burocracia do Estado, que todos falaram tão enfaticamente, o Marden colocou que os governos não dão conta de mudar isso, tal, não é por acaso que ela acontece, não é. E não é uma questão técnica, não é uma questão de que falta capacidade técnica de enfrentar a burocracia, tanto que é possível em outros modelos enfrentar a burocracia. A questão é política, e a questão é que essa burocracia, ela está aí, se mantém, e é difícil de mudar, porque ela favorece alguém, porque ela tem, porque existe um conflito necessário para enfrentar essa burocracia. A burocracia do Estado brasileiro dá margem para a corrupção, como ficou muito claro no que foi o governo Hélio. Tudo que era, as denúncias que apareceram, o quê? Liberação de empreendimento imobiliário, tinha propina. Por que tinha propina? Porque a burocracia enrola, a burocracia trava, dá margem para propina. Então, um governo, para querer enfrentar isso, ele precisa enfrentar os que cobram propina, que não são poucos neste país, infelizmente. Ela depende, quem conduz essa burocracia do Estado são essencialmente, não só, mas essencialmente servidores comissionados. É o secretário, é o chefe de gabinete, é o assessor técnico, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5 e tal, que se alimentam disso, que se essa burocracia for melhorada, eles podem perder a razão de existir ali, e que não tem compromisso com o seu cargo e com a eleição do seu governo, e não com o atendimento do povo. Não são concursados, não estão ali por mérito, como foi bem colocado. Então, essa burocracia também tem que, para ser enfrentada, o enfrentamento dessas pessoas que fazem isso. Essa burocracia também abre caminho para a redução do Estado, para o Estado mínimo, que virou moda no Brasil nos últimos 20 e tantos anos e que nenhum governo tem enfrentado, nenhum deles, né? E que abre caminho, então, para a terceirização, que rende dinheiro e rende dividendos políticos a muita gente.
E mais, os governos não enfrentam, não conseguem mudar essa burocracia porque não querem enfrentar. Não é porque são incapazes, não é porque tecnicamente é impossível, é porque eles fazem a opção política de não enfrentamento. E eu tenho um exemplo muito concreto disso que eu ouvi de uma colega que é gestora de uma autarquia federal, não é nem um exemplo aqui de Campinas, mas é semelhante, querendo falar, não, essa burocracia do Estado não dá conta, tem que privatizar, tem que terceirizar, tal. Mas por quê? Conta um exemplo concreto. Não, porque ó, eu tenho uma funcionária lá que ela não trabalha, não está nem aí e tal, e não consigo mandar ela embora. Mas assim, não tem processo, não tem avaliação, não tem processo. Não, ela é comissionada. Eu falei, peraí, não é a lei. Concluindo. Não é a lei a questão, se ela é comissionada, ela pode ser mandada embora. Ah, não, mas é que ela tem um relacionamento pessoal com fulano, com o diretor, tal, por isso não dá. Minha amiga, a questão não é a lei, a questão não é ser servidor, a questão não é ser concursado. A questão é a opção política que a administração faz de contratar alguém que é seu amigo para um cargo importante e depois reclama que não dá conta da gestão. Por último, lembrar, primeiro, no caso do Cândido agora, foi interessante que apareceu na última hora, aos 48 do segundo tempo, um discurso de que cabe sim, na lei de responsabilidade fiscal, que é sempre a muleta alegada para não fazer concurso, agora descobriram que cabe o Cândido e tal. Ou seja, fica muito clara a opção que fizeram nos últimos 8 anos por não fazer concurso, quando era assim possível. E por fim, reforçar o que a Márcia também disse, que a 13ª e a 14ª Conferência Nacional de Saúde, espaços maiores de deliberação do nosso controle social, foram enfaticamente contrárias à OS, à OCIP e à Fundação Estatal de Direito Privado, e que nós temos que, por coerência, ser contra também, que esse debate em âmbito nacional está vencido. Muito bem. Felipe. Bom, boa noite, meu nome é Felipe, eu sou trabalhador da saúde da Unicamp, sou conselheiro municipal de saúde e faço parte da comissão pela municipalização do Hospital Ouro Verde. E é por esse motivo que nós estamos aqui. Nós decidimos municipalizar. E eu gostaria de fazer um diálogo com o documento do pessoal, dos trabalhadores. Eu não vou entrar nessa polêmica, embora eu esteja do lado da palavra trabalhadores, viu? Mas eu quero chamar a atenção para isso. Por que houve a decisão de municipalizar? Os próprios trabalhadores, os colaboradores dizem isso. São exigidos e cobrados diariamente em termos disciplinares e de desempenho. Muitas vezes trabalham no limite e com quantitativos enxutos, escassamente suficientes. Aqui, eu acho que a gente precisa fazer esse diálogo. Para nós, essa aqui é a chave da questão. É escassamente suficiente, está enxuto. Não é que vocês não trabalhem, muitas vezes não dá conta, porque é humanamente impossível com esse quantitativo. Porque todos os modelos de gestão, amparados na privatização, no modelo da grande empresa, no modelo que poupa a força de trabalho, vai acontecer isso daqui. É por isso que nós estamos defendendo a municipalização. Nós somos contra também que o poder público, que o Estado, assuma a forma da grande empresa. Porque não é que a gente está satisfeito agora, a gente tem celular, que acessa a internet, tem iPad, a gente está satisfeito, a Samsung está satisfeita, mas os trabalhadores que trabalham lá não estão satisfeitos. Existe uma onda de suicídio nas fábricas da Apple, e é isso que a gente quer discutir. Entrando na questão específica sobre administração direta, eu vou logo dizer que a posição minha é pela administração direta. Mas acho que nós temos um problema com a administração direta, um problema com o Estado brasileiro. Mas fundação, OS, OCIP, empresa pública, tudo isso agrava o problema. Não resolve o problema, agrava. Porque, como citou o Chicão, os mecanismos de controle social, institucional, sobre compra, sobre prestação de contas, eles são muito piores. É só ver como é que é a prestação de conta da SPDM, ou do Einstein, ou do Sírio-Libanês. Eu não posso pegar qualquer um e dizer, não existe prestação de contas nem para os deputados da CPI da saúde, deputados estaduais. Não havia? Por que vai haver aqui no nível local? Quero discutir um pouco sobre a questão da fundação. Eu acho que o Chicão já tocou em algumas questões. E eu acho que a gente tem que fazer um debate sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal. Na Índia, houve a desobediência civil à lei à dominação britânica. A gente tem que começar a fazer isso também. Desobedecer, tem que ter um grande movimento, como a Márcia citou, um grande movimento de resgate das bandeiras fundamentais da reforma sanitária. Para dizer que eu acho que a gente está começando a fazer isso. A Conferência Nacional de Saúde demonstrou que não aceita, mas que quer avançar para além desse impasse que nós vivemos agora. Nós estamos no impasse. O SUS está no impasse. Está no impasse se avança
para além do modelo privatista que nós herdamos da ditadura e que ele se aprofunda hoje, ou se nós vamos ficar nesse impasse, mas retrocedendo como está acontecendo agora, porque está havendo grandes retrocessos. Rio de Janeiro, a gente pode falar de Porto Alegre, a gente pode falar do estado de São Paulo, que é o grande modelo da privatização, é o grande modelo que injeta recursos públicos nas grandes corporações privadas. E por fim, dizer, nós estamos discutindo aqui o modelo para um hospital de Campinas. Precisamos respeitar também as deliberações da Conferência Municipal de Saúde que disseram, foi aberta, foi democrática, foi debatida por muitos meses. Todo mundo teve tempo para se inscrever. A Conferência Municipal disse, não aceitamos nenhum mecanismo de gestão que seja por direito privado, por todos esses motivos que nós fizemos aqui. Então é isso, vamos à municipalização em defesa da administração pública. SUS 100% estatal e 100% público. Recado último, dia 14 de fevereiro, Avenida Anchieta 433, fundação do núcleo do Fórum Popular de Saúde aqui de Campinas, todos convidados, unidade para a gente derrotar as privatizações. Gerardo. Boa noite, companheiros e companheiras. Sou Gerardo, sou metalúrgico e estou aqui no conselho representando os usuários. Primeiro eu queria dar boas-vindas aos trabalhadores do Ouro Verde e dizer que por parte desse conselho vocês sempre tiveram, têm e terão o nosso apoio pela qualidade da prestação de serviço. A nossa luta com relação ao Ouro Verde, ela é baseada num grande erro que foi feito nessa administração aqui no final de 2007, 2008, que é de entregar um dos modelos mais organizados que a gente tinha de formulação de políticas públicas para uma iniciativa privada que, na nossa compreensão, não tem nada a ver com o que nós construímos aqui ao longo dos anos. Então, isso é uma questão importante para nós por dois motivos. Primeiro, que durante mais de 7 anos, a primeira iniciativa que os gestores tiveram, e aqui isso é importante, vocês saibam disso, foi sucatear a rede pública. Totalmente, primeiro nos prédios, depois não contratando trabalhadores, e terceiro, faltando insumos. Hoje, centros de saúde não tem sequer atadura. Diante disso, a primeira iniciativa foi usar o Cândido Ferreira para fazer a terceirização. E a segunda foi fazer uma experiência, na experiência daqueles que acham que pode tudo. Fazer o Ouro Verde, depois nós barramos a lei, estamos nessa situação. Duas coisas que eu queria colocar para a mesa. Primeiro, nós vamos apresentar uma posição aqui nesse conselho, nós temos 90 dias mais 90 dias, baseado numa decisão da Conferência Municipal, Estadual e Nacional, que delegou a este conselho, já decidiu municipalizar, e delegou a este conselho que a forma de gestão deveria ter sido decidida, embora tinha uma decisão anterior, que seria a fundação, como os tempos são outros, nós precisamos trabalhar isso. Então, como é que nós vamos trabalhar isso? Eu, pessoalmente, tenho muita simpatia, sou defensor de uma autarquia, acho que tem vários modelos, sou, independentemente das posições que tem aqui, do ponto de vista da lei, professor Neto, o problema aqui não é a lei que nós vamos apresentar na Câmara Municipal. Que a lei, ela pode ser a lei mais bem formulada, mas nós temos o exemplo da Sanasa, que é pública, e foi desviado 600 milhões. Então nós precisamos ter, além da lei, nós precisamos ver como é que nós queremos que a saúde pública em Campinas seja tratada, a partir da necessidade da população. E o Conselho tem a obrigação, tem a demanda e a responsabilidade de discutir isso. Nós não podemos ser coniventes com os erros do passado, mas não podemos aceitar a situação do momento e prejudicar o futuro das gerações que virão depois de nós. Então acho que essa é a primeira questão. A segunda, que nós queremos discutir, além de aprovar aqui no Conselho, eu perguntamos já, fiz uma primeira conversa com o Fernando Brandão, que é o secretário de Saúde, hoje, fizemos uma roda, está muito bem proposta, que nós já temos conhecimento dela, mas nós queremos fazer um amplo debate com a cidade, porque é a cidade que tem que saber qual é o futuro e quais os gestores, que aqui não é uma política de governo, uma política de Estado. O que nós queremos fazer aqui, que as gerações futuras possam fazer uso adequadamente e tirar resultados bons. Muito obrigado. Paulo. Boa noite a todas e a todos. Paulo Malhante, sou do Conselho Municipal de Saúde. Queria começar dialogando aqui com
trabalhadoras e trabalhadores do Ouro Verde, e depois da leitura do documento, queria apenas esclarecer algumas questões aqui. Eu estou aqui no Conselho desde fevereiro de 2011. Quero garantir que desde esse período, em nenhum momento nesse Conselho, houve qualquer ataque a qualquer trabalhador ou trabalhadora do Ouro Verde. E tem atas, inclusive, quem tiver dúvida, procure as atas para ver se há algum ataque desse tipo. Jamais houve. Agora, ataques e críticas à SPDM houve. Houve e muito, e vai continuar havendo, porque nós temos crítica, sim, a esse tipo de procedimento e de processo. Agora, é preciso separar, não sei se todo mundo sabe, a Vale foi votada recentemente como uma das piores empresas do mundo. A pior. Ora, ninguém falou que os trabalhadores da Vale não prestam. A Vale não presta. Então, se as pessoas não entendem a diferença entre criticar a SPDM e quem trabalha na SPDM, a SPDM não é uma cooperativa, galera. Tem que entender um pouquinho isso aí. Em primeiro lugar, vamos limpar essa área que tem algum problema de compreensão no papel, inclusive, que a gente cumpre nesse processo de debate. Então, primeiro colocar isso aí, que bom, é a primeira vez como conselheiro que eu recebo um documento de trabalhadoras e trabalhadores. Fico muito contente, mas não é a primeira vez que a gente debate aqui a questão do Ouro Verde. Antes tarde do que nunca. Agora, de preferência, com informações mais bem colocadas. Uma coisa desse tipo tem um problema de informação, para ser o mais delicado possível e não usar outra palavra. Sobre a questão do processo de municipalização, eu quero dizer que, no meu ponto de vista, a questão do que de fato é público ou não no Brasil, na minha avaliação, não se garante pelo que é estatal. Esse debate, no meu ponto de vista, nós temos que fazer. E quero dizer que sou contra qualquer privatização. Não acho que o setor privado, aliás, o setor privado é o maior violador de direitos humanos desse país. E eu não tenho dúvida quanto a isso. O grande problema é que, infelizmente, até hoje, nós não conseguimos, do ponto de vista do Estado brasileiro, fazer com que o Estado brasileiro, de fato, seja público. Ou seja, garanta aquilo que é do povo. Então, para mim, e respeitando a deliberação das conferências, mas dialogando, até porque na conferência aqui de Campinas, nós tivemos 2 votações. E numa dessas votações, que foi a mais expressiva em termos de número, foi dito que a conferência não indicaria qual o modelo de municipalização. Eu estava na coordenação e acho que quem estava lá lembra, quem tem memória lembra, qual foi a deliberação. Foi isso, por ampla maioria, de não indicar qual o modelo. Eu queria colocar isso, porque acho que é importante, foi um processo que nós estávamos lá como delegados e delegados, não é um mero detalhe. Quero reafirmar que, no meu ponto de vista, o que garante ser público ou não é o controle do povo sobre aquilo que se faz e o que não se faz. E a história do Brasil, ao longo de todos esses anos, do Estado brasileiro, não foi uma história de controle do povo sobre o Estado. E não é até hoje, infelizmente, com todas as tentativas de democracia participativa que a gente vem fazendo. Portanto, não vejo como nenhuma calamidade ou como nenhuma heresia a possibilidade de que, sob controle do povo, controle público, se utilize eventualmente algum mecanismo de gestão como instrumental de direito privado. Até porque, e considerando o seguinte, que é possível fazer uma legislação que garanta, que equipare todos os direitos daqueles trabalhadoras e trabalhadores que serão eventualmente contratados pelo ente que for definido, se for uma fundação, com as mesmas garantias. Basta que se coloque isso na lei e que não haja prejuízo, mas apenas que o regime contratual seja diferente, porque eu também faço parte desse período de luta da Constituinte e quero dizer com toda sinceridade que erro grotesco que foi, na época da Constituinte, se estabelecer a ideia de que o regime jurídico do Estado era um regime único estatutário, por 2 razões. Porque ele não garantia efetivamente o público e, mais do que nunca, dizia que milhões de trabalhadores regidos pela CLT deviam ser um lixo, porque a CLT era uma grande porcaria. O que a garante, na minha opinião, o público, não é o regime estatal e não é o regime estatutário. É o controle do povo, e isso pode ser feito sob controle público, mas com forma de gestão diferenciada. Boa noite a todos. Meu nome é Vanísia Supino, eu sou coordenadora de enfermagem do Ouro Verde, sou uma colaboradora, porque para mim, independente do título que venha, que vai garantir a assistência que eu presto ao meu paciente, independente se trabalhadora, independente se funcionária, se colaboradora. Identifiquei na sua fala, Roberto, um equívoco quando você coloca
da não participação dentro dos protocolos e da linha de cuidado e rede. Eu sou uma participante assídua disso, né? Concordo na municipalização, eu acho que ela é importante, eu acho que é um modelo importante, mas o que mais eu lamento, como uma profissional, não me vejo diferente de nenhum funcionário, de nenhum trabalhador público, porque presto a assistência ao usuário SUS. Então, me sinto igual, ponto. Porém, a minha remuneração é partilhada, é paga de uma forma diferente, indiretamente, mas que tem os mesmos direitos, né? Se a SPDM entrou em Campinas e não era o que Campinas queria, né, eu acho que o mais válido é avaliar, mas o avaliar não é atacar o outro. Eu acho que atacar o trabalho do outro para dizer que o seu vale, isso mais vira uma guerra social do que realmente a preocupação na saúde pública. A saúde pública vem isso até lá, porque lá a gente não tem ainda conta. Teve um senhor que falou, que foi o Felipe, quando ele coloca que os colaboradores lá trabalham justo, o número diminuído de colaboradores. Está escrito aí. Está escrito, isso. Isso, Felipe, isso realmente acontece. Mas por quê? Existe um déficit no repasse financeiro e nenhuma empresa privada, obviamente, que ela vai manter, pegando recursos para manter. Como isso também, e aí eu digo para vocês, que isso também falta dentro dos hospitais públicos. Porque se disser que no hospital público sobra colaborador, ou trabalhador, ou funcionário público, isso também é mentira. O problema, o déficit da saúde, ela está em todos os modelos assistenciais, todos os modelos de gestão. Isso ainda é uma coisa que ainda tem que ser estudada. Dentro da cultura também, até do Brasil, o modelo em que ele vê a saúde. O Brasil hoje ele mais trabalha a doença, cuidar da doença, do que a prevenção dela. Isso tem, pelos poucos encontros que eu tive com os facilitadores da rede, mostrando o trabalho dentro da atenção primária. Você lembra de alguns encontros que a gente foi? A dificuldade que tem, porque nem essa cultura a gente tem. Então, é muito triste quando eu vejo não concordar com o modelo da SPDM, importante, não concorde realmente. Defenda o modelo, o ideal que todos acreditam, façam isso sem agressão, sem transgredir o direito dos outros. É muito difícil para os colaboradores do Ouro Verde ouvir os comentários que se tem, porque falar da SPDM, falar dos resultados assistenciais ou de trabalho que a gente dá, está falando do colaborador, está falando do meu trabalho. E aí, sim, não, e aí, deixa eu só completar. E isso, vocês não têm ideia o quanto isso fere. Sabe por quê? Eu trabalho, todo o meu momento lá é para os pacientes, é em defesa dele. Quando o Roberto também coloca que nas reuniões e as discussões, o paciente, o usuário, ele não é visto, é um equívoco também dentro dessa fala. Porque se tem uma coisa que é discutida dentro do Ouro Verde, é o usuário do nosso hospital. Obrigada. Boa noite, meu nome é José Augusto, estou um pouco rouco, já falo baixo normalmente, rouco vai ser mais difícil ainda. Eu sou médico sanitarista de formação, tenho uma história longa na área de informação, na computação, e de 5 ou 6 anos para cá eu optei por voltar para a clínica, e encontro hoje com um médico clínico vestido de branco, coisa rara. Eu gostaria de cumprimentar algumas pessoas que eu gosto muito e que não vejo há muito tempo, o Roberto, o Nelson, o Adilson, tantas pessoas, porque eu não queria ser injusto. Eu vou dar o meu depoimento. Primeiro, eu preciso responder a uma coisa que o André falou. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país desigual e, felizmente, graças aos últimos 8 anos, está diminuindo a desigualdade. Com relação ao tópico da privatização, o que particularmente me assusta, os meus 2 monstros com relação à privatização, é o avanço dos planos de saúde. Hoje eles respondem por 55% do gasto de saúde no Brasil, ou seja, o SUS é minoritário na saúde do Brasil.
E aí isso dá margem para uma discussão imensa, mas não é o tema de hoje. E o meu segundo grande monstro é a dupla porta, que acho que é absolutamente injusta, perversa. Com isso eu estou excluindo dos meus grandes monstros a modalidade de gestão. E por que eu excluí isso? Eu sei que o modelo de OS foi proposto na esteira da reforma neoliberal do Estado. Eu leio o jornal com todo mundo. Mas eu trabalhei como médico nos últimos 5 anos em quase todos os hospitais da região. E o meu depoimento é o seguinte: os 2 melhores hospitais para se fazer medicina hoje, que estão na região de Campinas, estão geridos por OS, que é o Hospital Estadual Sumaré e o Complexo Hospitalar Ouro Verde. Eu não sei por que isso acontece. Desculpa, eu não sei por que isso acontece, eu não quero que esse depoimento seja tomado de maneira leviana, estou defendendo a OS. Não é isso. O que eu estou dizendo é, tem alguma coisa aí que não é bem compreendida e tem que ser estudada. A gente tem que aprender por que não se consegue criar um ambiente de exercício da clínica adequado dessa forma dentro do setor público. Eu não sei a resposta. Eu penso nisso há meses, há anos, e não achei a resposta. Eu posso até arriscar. Talvez porque nessas 2 unidades se conseguiu ter uma profissionalização da gestão. Talvez isso seja parte da resposta. Não acho que a resposta seja dizer que o modelo é a chave. Não acho que ser OS vai ser bom. A gente tem relato de inúmeras OS que não são legais. Na minha modesta opinião, o modelo não garante por si só nada. O modelo não tem sinal positivo ou negativo. Depende da maneira como você implementa. Pessoalmente, acho aceitáveis os modelos de fundação pública ou privada. Não gosto tanto de autarquia, porque tem muitos exemplos ruins de autarquia, etc. Acho que o modelo de OS tem um ponto frágil que não foi levantado até agora, que é a questão da pessoa jurídica. O hospital gerido por OS, ele não tem uma personalidade própria. E quando se discute a municipalização, isso coloca um desafio na transição, que é o seguinte: os 1980 ou 1020, sei lá quantos trabalhadores do Ouro Verde, que estão lá contratados por CLT pela SPDM, vão sim perder o emprego quando mudar a modalidade de gestão. Então isso é uma ameaça clara que está colocada para os trabalhadores contratados pela SPDM trabalhando no Ouro Verde. E isso é um ponto que eu acho que teria que ser discutido na comissão que analisa a transição. Não é só a questão de garantia dos empregos, também isso vale um pouco, mas é a questão de garantia de continuidade do trabalho. E aí, Roberto, eu discordo de você. O Ouro Verde tem sim um modelo assistencial. E ele tem uma permeabilidade para a discussão de modelo assistencial que eu não vejo em hospitais públicos, como autarquias que a gente tem aqui por perto. Eu gostaria de terminar fazendo um convite... Isso, estou concluindo, obrigado. Fazendo um convite para o Roberto, ou para quem quiser. Eu trabalho na enfermaria de clínica médica, eu sou médico horizontal, estou todas as tardes lá. Eu gostaria de convidar quem quiser ir conhecer a enfermaria de clínica médica. A gente faz um trabalho que não é perfeito, mas é muito interessante. Eu acho que a gente defende o SUS da melhor maneira que a gente pode. Boa noite a todos. Boa noite à mesa, Fernando, tem uma pergunta para o Fernando. Eu gostaria de saber, a amiga deixou no ar, se essa auditoria que foi feita na SPDM, se foi encontrado alguma coisa de errado, se foi encontrado alguma coisa fora da lei, se foi encontrado algum desvio, porque como ela deixou aí, eu acho que foi encontrado alguma coisa. Eu, como cidadão, usuário do tudo, eu gostaria de saber. É a primeira. Segunda, a gente estamos acompanhando a situação dos postos de saúde. Vou falar alguns aqui, para não adiantar muito. Santa Lúcia, Capivari, Campos Elíseos, saiu no jornal esses dias. É SUS, pessoal. Lá é SUS, hein? Não tinha luva para o pessoal trabalhar. O sindicato deles fizeram uma carta aberta de manifestação. Não tinha situação, não tinha luva, não tinha médico, não tinha nada. Eu só fico perguntando, é isso que é o SUS que vocês querem para o Ouro Verde?